Jeremias capítulo 11. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Ouve as palavras dessa aliança, e fala aos homens de Judá, e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Maldito o homem que não atentar para as palavras dessa aliança, que ordenei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim, vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhe dar uma terra que emanasse leite e mel, como se vê nesse dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. Tornou-me o Senhor, apregoa todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: Ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as, porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, testemunhando desde cedo cada dia, dizendo: Dai ouvidos à minha voz. Mas não atenderam, nem inclinaram seus ouvidos. Antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Disse-me ainda o Senhor: Uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Andaram eles após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança, que eu fizera com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão, porém estes de nenhuma sorte os livrarão do tempo do seu mal. Porque, ó Judá, segundo o número das tuas cidades, são os seus deuses. Segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares para vergonhosa coisa, isto é, para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Que direito tem na minha casa a minha amada, ela que cometeu vilezas? Acaso, ó amada, votos e carnes sacrificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. O Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora, a voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e consumiu os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmas fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. O Senhor me fez saber, e eu o soube. Então me fizeste ver as suas maquinações. Eu era como um manso cordeiro, que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: Destruamos a árvore com o seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte e dizem: Não profetizem em o nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: Eis que eu os punirei,
Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, no ano da sua punição. Jeremias capítulo 12. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos, e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Plantaste-os, e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto. Tente nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês, e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro, e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra, e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Se te fatigas, correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança. A que mais eu amava entreguei na mão de seus inimigos. A minha herança tornou-se-me como leão numa floresta. Levantou a voz contra mim. Por isso eu aborreci. Acaso é para mim a minha herança ave de rapina de várias cores, contra a qual se ajuntam outras aves de rapina? E depois, ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para a devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram meu quinhão. A porção que era o meu prazer, tornaram-na em deserto. Em assolação a tornaram, e a mim clama no seu abandono. Toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isso a peito. Sobre todos os altos desnudos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um a outro extremo da terra. Não há paz para ninguém. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas sem proveito algum. Envergonhados sereis os vossos frutos, por causa do brasume da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que se apoderam da minha herança, que deixei ao meu povo Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles, e os farei voltar cada um à sua herança, cada um à sua terra. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinar o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas, se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancá-la-ei e a farei perecer, diz o Senhor. Jeremias capítulo 13. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui
e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: Dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei e escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor: Deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como esse cinto, que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos dos homens, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória. Mas não deram ouvidos. Pelo que diz-lhes esta palavra: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Todo jarro se encherá de vinho, e dir-te-ão: Não sabemos nós muito bem que todo jarro se encherá de vinho? Mas tu dize-lhes: Assim diz o Senhor: Eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis que se assentam no trono de Davi, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Fá-los-ei em pedaços, atirando uns contra os outros. Assim os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Ouvi e atentai. Não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando luz, ele a mude em sombra de morte, e a reduza à escuridão. Mas se isto não virdes, a minha alma chorará em segredo, por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha mãe: Humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo o Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantai os olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho? Que dirás quando ele puser por cabeça contra ti os a quem ensinaste a ser amigos? Acaso não se apoderarão de ti as dores, como a mulher que está de parto? Quando disseres contigo mesmo: Por que me sobrevieram essas coisas? Então sabe que pela multidão das tuas maldades se levantaram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violência. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Pelo que os espalharei como o restolho que é arrebatado pelo vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Assim também levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto, e aparecerão as tuas vergonhas. Tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros e no campo, a saber, os teus adultérios, os teus rinchos e a luxúria da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém! Até quando ainda não te purificarás? Jeremias capítulo 14. Palavra do Senhor,
que veio a Jeremias, a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, as suas portas estão abandonadas, e de luto se curvam até ao chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios, e decepcionados e confusos, cobrem as cabeças. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha deprimida, e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as servas no campo têm as suas crias e as abandonam, porquanto não há erva. Os jumentos selvagens se põem nos desnudos altos, e ofegantes sorvem o ar como chacais. Os seus olhos desfalecem, porque não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram. Contra ti pecamos, ó esperança de Israel, e Redentor seu no tempo da angústia. Por que serias como estrangeiro na terra? Como viandante que se desvia para passar a noite? Por que serias como homem surpreendido, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor sobre este povo: gostam de andar errantes, e não detêm os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles, e lhes punirá o pecado. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz nesse lugar. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada. Não haverá quem o sepulte a ele, as suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está profundamente golpeada, de ferida muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aí os mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra, e não sabem para onde vão. Acaso já de todo rejeitaste a Judá? Ou aborrece a tua alma Sião? Por que nos feriste? E não há cura para nós? Aguardamos a paz, e nada há de bom. O tempo da cura, e eis o temor. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te, e não anules a tua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, o que fazes isto?
Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Jeremias capítulo 15. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para esse povo. Lança-os diante de mim e saiam. Quando te perguntarem, para onde iremos? Diz-lhes: assim diz o Senhor: o que é para a morte, para a morte; o que é para a espada, para a espada; o que é para a fome, para a fome; e o que é para o cativeiro, para o cativeiro. Porque os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Tu me rejeitaste, diz o Senhor. Voltaste para trás. Por isso levantarei a minha mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Cirandei-os com a pá nas portas da terra. Desfilhei e destruí o meu povo. Mas não deixaram seus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que as areias dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. A que tinha 7 filhos desmaiou, como para expirar a alma. Pôs-se-lhe o sol quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confundida. E os que ficaram dela, eu os entregarei à espada, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor: na verdade, eu te fortalecerei para o bem, e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Os teus bens e os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque, por todos os teus pecados e em todos os teus termos. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim. Ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Por que dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti. Mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como um forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Jeremias capítulo 16.
veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem nesse lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão vitimados de enfermidades, e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e os seus cadáveres servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor: Não entres na casa do luto, não vás a lamentá-los, nem te compadeças deles, porque desse povo retirei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Nesta terra morrerão grandes e pequenos, e não serão sepultados. Não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto, para consolá-lo por causa de morte, nem lhe darão a beber do copo de consolação pelo pai ou pela mãe. Nem entres na casa do banquete, para te assentares com eles a comer e a beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que farei cessar neste lugar perante vós, e em vossos dias, a voz de regozijo e a voz de alegria, o canto do noivo e o da noiva. Quando anunciares a este povo todas essas palavras, e eles te disserem: Por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes responderás: Porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram e os adoraram, mas a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Vós fizestes pior do que vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós nem vossos pais, onde servireis a outros deuses de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia para convosco. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: Tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para a sua terra, que dei aos seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros, e até nas fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Primeiramente pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis, e encheram a minha herança com as suas abominações. Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: Nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Acaso fará o homem para si deuses, que de fato não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez que lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Jeremias capítulo 17. O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro, e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares,
e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Trono de glória enaltecido, desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim serão escritos no chão, porque abandonam o Senhor, fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não me sejas motivo de terror. Meu refúgio és tu no dia do mal. Sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Assim me disse o Senhor: vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, como também a todas as portas de Jerusalém. E dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma. Não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, para não me ouvirem, para não receberem disciplina. Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então pelas portas dessa cidade entrarão reis e príncipes, que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e essa cidade será para sempre habitada. Virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de manjares e incenso,
oferecendo igualmente sacrifícios e ações de graça na casa do Senhor. Mas, se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Jeremias capítulo 18. Palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como vaso que o oleiro fazia de barro. Se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino, para o edificar e plantar, se ela fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá, e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal, e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa. Coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo. Mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto, no dia da sua calamidade. Então disseram: Vinde, e forjemos projetos contra Jeremias. Porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Acaso pagar-se-á mal por bem? Pois abriram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença, para interceder pelo seu bem-estar, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e ao poder da espada. Sejam suas mulheres roubadas os filhos, e fiquem viúvas. Seus maridos sejam mortos de peste, e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxeres bandos sobre eles de repente, porquanto abriram cova para prender-me e puseram armadilha aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não lhes perdoes a iniquidade, nem lhes apagues o pecado de diante da tua face, mas sejam derrubados diante de ti. Age contra eles no tempo da tua ira.
Jeremias capítulo 19. Assim diz o Senhor: vai, compra uma botija de oleiro, e leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dize: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos, porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, e edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, eis que vem os dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que procuram tirar-lhes vida, e darei os seus cadáveres por pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Porei essa cidade por espanto e objeto de assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará, por causa de todas as suas pragas. Fá-los-ei comer as carnes de seus filhos e as carnes de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, no cerco e na angústia em que os apertarão seus inimigos, e os que buscam tirar-lhes a vida. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo, e lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu esse povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei a esse lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, e farei dessa cidade um Tofete. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como o lugar de Tofete, casas todas sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus, e ofereceram libações a outros deuses. Voltando, pois, Jeremias de Tofete, lugar para onde o enviara o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor, e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a sua cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Jeremias capítulo 20. Pazur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando essas coisas. Então feriu Pazur o profeta Jeremias, e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias: o Senhor já não te chama Pazur, e sim terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: eis que te farei ser terror para ti mesmo, e para todos os teus amigos. Estes cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo o Judá entregarei na mão do rei de Babilônia. Este os levará presos à Babilônia, e feri-los-á à espada. Também entregarei toda a riqueza dessa cidade, todo o fruto do seu trabalho, e todas as tuas coisas preciosas, sim,
Todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão de seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da sua casa, ireis para o cativeiro. Irás à Babilônia, onde morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Persuadi-se-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer, e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos, que aguardam de mim que eu tropece, dizem, bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele, e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores, e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados. E porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo, esquadrinhas os afetos e o coração, permite, veja eu, a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã, e ao meio-dia alarido. Por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza? E para que se consumam de vergonha os meus dias? Jeremias capítulo 21. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Zefanias, filho de Maaseia, dizendo, pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós? Bem pode ser que o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas, e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhes disse, assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eis que farei retroceder as armas de guerra, que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais fora dos muros contra o rei de Babilônia e contra os caldeus que vos oprimem. Tais armas eu as ajuntarei no meio dessa cidade. Pelejarei eu mesmo contra vós outros, com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Ferirei os habitantes dessa cidade. Assim os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. Depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e quantos dessa cidade restarem da pestilência, da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, na de seus inimigos e na dos que procuram tirar-lhes a vida. Feri-los-á ao fio da espada, não os poupará, não se compadecerá nem terá misericórdia. A esse povo dirás,
Assim diz o Senhor: Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade há de morrer à espada, ou à fome, ou de peste, mas o que sair e render-se aos caldeus que vos cercam viverá, e a vida lhe será como despojo. Pois voltei o meu rosto contra essa cidade para mal, e não para bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei de Babilônia, e este a queimará a fogo. À casa do rei de Judá dirás: Ouvi a palavra do Senhor. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor: Julgai pela manhã justamente, e livrai o oprimido da mão do opressor, para que não seja o meu furor como fogo, e não se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade das vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós outros, que dizeis: Quem descerá contra nós, ou quem entrará nas nossas moradas? Castigar-vos-ei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. Acenderei fogo na cidade, qual bosque, o qual devorará todos os seus arredores. Jeremias capítulo 22. Assim diz o Senhor: Desce à casa do rei de Judá, e anuncia ali esta palavra. E dize: Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu, os teus servos e o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: Executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido da mão do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque, se deveras cumprides esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis, que se assentarão no trono de Davi, em carros e montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a essas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa se tornará em desolação, porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: Tu és para mim Gileade, e a cabeça do Líbano, mas certamente farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Designarei contra ti destruidores, cada um com as suas armas. Cortarão os teus cedros escolhidos, e lançá-los-ão no fogo. Muitas nações passarão por essa cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: Por que procedeu o Senhor assim com essa grande cidade? Então se lhes responderá: Porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus, e adoraram a outros deuses, e os serviram. Não choreis o morto, nem o lastimeis. Chorai amargamente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias seu pai, e que saiu desse lugar, jamais tornará para ali. Mas no lugar para onde o levaram cativo morrerá, e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga, e não lhe dá o salário, que diz: Edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos. Ele abre janelas, forra de cedros e a pinta de vermelhão. Reinarás tu só porque rivalizas com outro em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu, e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado. Por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isso conhecer-me, diz o Senhor, mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância, e para derramar o sangue inocente,
e para levar a efeito a violência e extorsão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá: não o lamentarão, dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem o lamentarão dizendo, ai Senhor, ou ai sua glória. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão. Arrastá-lo-ão e o lançarão para bem longe, para fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano, ó Jerusalém, e clama. Ergue a tua voz em Bazã, e clama desde Abarim, porque estão esmagados todos os teus amantes. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Tem sido esse o teu caminho, desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus amantes irão para o cativeiro. Então certamente ficarás envergonhado e confundida, por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, como gemerás quando te vierem as dores e as angústias, como da que está de parto? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Entregar-te-ei, ó rei, na mão dos que procuram tirar-te a vida, e na mão daqueles a quem temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. Lançar-te-ei, a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para outra terra, em que não nasceste, e ali morrereis. Mas à terra da qual eles têm saudades, a ela não tornarão. Acaso é esse Jeconias, homem vil, coisa quebrada? O objeto de que ninguém se agrada? Por que foram lançados fora, ele e os seus filhos, e arrojados para a terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: registrai este como se não tivera filhos, homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará, para se assentar no trono de Davi, e ainda reinar em Judá.